Estamos de volta com o programa Na Verdade e hoje a gente falando sobre o espiritismo e o catolicismo, né? E a gente está recebendo aqui o Padre Bruno para elucidar bem essas diferenças e colocar a gente no caminho seguro para a nossa salvação, que é na nossa fé católica. E eu gostaria de te convidar, antes da gente continuar, né, a conversa, a ser um sócio da Associação do Senhor Jesus e nos ajudar nesse trabalho de evangelização. Saiba que cada sócio é um evangelizador. Então, se você sente esse desejo, pode ligar para o 3871-9620 e pedir para ser um associado da nossa rede, né? Que leva Jesus, a verdade e a vida para tantos lares aqui do Brasil. E antes da gente voltar na pauta ainda, eu quero conhecer um pouquinho mais do Padre Bruno. Eu já conheço um pouquinho, gente, mas para que vocês também conheçam essa riqueza de sacerdote que a igreja tem, né? Padre, quanto tempo o senhor tem de ordenado e qual é a diocese do senhor? Eu sou da Diocese de Guarulhos, e cidade de Guarulhos mesmo, e eu estou ordenado há 8 meses. Eu fui ordenado dia 7 de dezembro, né, de 2019. Né? Eu gosto de brincar, eu sou um padre fresco, né, padre novo. Né, tenho 28 anos, né, sou natural de Guarulhos também. Ah, o senhor é filho de Guarulhos mesmo? Sou filho de Guarulhos, sou guarulhense mesmo. Ah. Né? Sou guarulhense e estou lá exercendo minha função. Sou vigário paroquial da paróquia Santo Antônio dos Pimentas, né, na região dos Pimentas mesmo. É o maior território pastoral que nós temos na diocese, né? Minha paróquia tem 8 capelas e 4 setores, né? Então nós temos bastante trabalho. E quantos sacerdotes? Lá somos só 2. Para toda essa área? Para a área do Pimentas, ali, da Santo Antônio do Pimentas, são 170 mil pessoas somente para 2 padres. Nossa, agora, a região do Pimentas é muito maior. A região do Pimentas são 500 mil pessoas. Né? São 500 maior mil. que muita cidade, né? Sim, porque Guarulhos tem 1,5 milhão de pessoas. Nós temos 1/3 da cidade somente no Pimentas. Né? Aí tem outras paróquias que estão lá, mas na nossa parte paroquial ali, nós temos mais ou menos 170 mil pessoas. Né? E sou eu e o Padre Wagner que estamos lá cuidando ali da paróquia Santo Antônio dos Pimentas. Ele falou, né, que é um padre novo de ordenação, mas já está fazendo tão bem para a igreja e para a gente. Ele tem atuado muito em defesa da vida, em defesa da família. É um padre que tem coragem mesmo de dizer a verdade para os seus fiéis e também para a gente, que não é da paróquia dele, mas consegue acessá-lo nas redes sociais. Então, coloque o Padre Bruno nas suas orações diárias, porque ele precisa bastante, tá Amém. bom? Padre, voltando então para o nosso tema, né? Eu fiquei pensando, por que será que, já que é tão diferente, como o senhor explicou para a gente no primeiro bloco, as duas doutrinas, por que será que ainda tem muito católico que acaba buscando o espiritismo, né? Eu começo dizendo que é a dificuldade de lidar com a perda, né, de carregar uma cruz. O católico vai dizer, né, a igreja vai dizer para você, uma pessoa faleceu, um ente querido, um pai, uma mãe, uma filha faleceu, né? Quem não quer ter de volta? Quem não quer abraçar? E o católico vai dizer, acredita, tenha fé, acredita na salvação, acredita que ela vai estar entrando na glória de Deus, né? Acredita que ela, né, está se purificando para viver na eternidade, louve a Deus por isso, interceda, ofereça missa, faça as suas orações, né? Ofereça... Até o seu próprio sofrimento, né, pela pessoa. Pela alma dela, porque existe uma comunhão dos santos, vamos falar disso provavelmente, né? Mas já o Espiritismo te oferta o contato com os espíritos, te oferta o contato com eles, você pode ter o contato com ele através de um médium, né, através de alguém que vai exercer a mediunidade, ou seja, que vai receber um espírito para se comunicar. Você pode tentar. E isso traz uma facilidade de lidar com a morte que enganosa. Porque não lidar com a morte. Né? Não é o espírito ali falando. Não é a pessoa. Não é a pessoa. Né? Então, muitas pessoas são atraídas por causa desta facilidade. Agora, o que é importante dizer? Que Cristo nos chama a carregar uma cruz. Cristo nos chama a carregar uma cruz acreditando na graça de Deus, na misericórdia do Deus que acolhe, na misericórdia do Cristo que vence a morte, cuja última palavra é da vida. Eu acho muito legal dizer isso. Você que assiste, na cruz, a morte foi batizada. Na cruz, a morte foi vencida. O que a morte nunca esperou na vida dela, né? Na vida dela, né? Receber a vida.
E Cristo é o caminho, verdade e vida. E quando ele entra na cruz, a morte fala, o que eu estou recebendo que eu não sei o que é? Né? É a luz, é a vida. Então, a partir dali, os túmulos se abrem. Ó morte, onde está a tua vitória. Onde está a tua né? vitória, nós cantamos. Então, assim, mas para isso precisa ter fé. O Espiritismo, neste ponto, quando faz com que você tenha que ver para crer, se a sua alma está bem do outro lado, por meio de um médium, etc., significa que você não está tendo fé. Ou seja, é deixar a fé. Porque se eu já estou vendo, já estou escutando, já estou sentindo, para que eu vou ter fé? Né? Para que eu vou acreditar na misericórdia e na graça de Deus? Então, o Espiritismo, ele tem essa oferta. Né? E essa oferta engana muitas pessoas. E repito, como filmes, né? Eu lembro, né, de um filme do Robin Williams que fala sobre isso, né? Amor Além da Vida, uma coisa assim. E ele fala sobre isso, né? A facilidade de ir buscar a alma no outro lugar para se reencarnar ou se reencontrar. Isso encanta qualquer um que assiste, né? Nossa, eu vou me encontrar com a alma amada que Aliás, partiu, o senhor está falando né? de filme, me passou pela cabeça que vários filmes hollywoodianos de São espíritas. bilheteria estouradaça. Ah, é o Ghost, é isso mesmo. O diretor acabou de falar no meu ponto, eu estava pensando nesse, mas não estava lembrando do nome. Imagina, você assiste uma coisa, não é? Um romance daquele que lindo, ultrapassa, né, a morte. Você tem que ficar, né, na raiz, e nosso amor ultrapassa a morte, ele ressuscita. Né, ele te traz uma comunhão eterna, mas do qual você basta, né, deixar com que essa alma parta em paz. Vamos falar desta maneira, né? Por quê? Gente, estar na Terra é sempre uma luta contra a morte. Né? Nós escutamos isso de um padre amigo nosso, né? Padre Douglas. E estar na Terra é lutar contra a morte. É lutar para sobreviver nesse mundo que jaz nas mãos do inimigo, na mão do inimigo, né? Então, estar recebendo a graça, o Espírito Santo para ressuscitar. E querer a pessoa de volta é egoísmo. É até maldade. Querer trazer a pessoa de volta para essa terra. Então, assim, não queira, né? Queira amar. E amando, entregue nas mãos de Deus. Quem ama quer ver a pessoa amada no céu. E São Paulo fala, né? Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Morrer é lucro, né? Exatamente. Então, o próprio Né? São Paulo Quem fala ama isso. quer ver o outro no céu. Agora, padre, o senhor falando essa questão do egoísmo, eu fico pensando assim, ó. O senhor me corrige, tá? Se eu estiver errado, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas, no fundo, o sofrimento que a gente enfrenta na vida, nem todo sofrimento está no Calvário de Cristo, né? Então, eu vou explicar. Às vezes, a gente está no maior sofrimento porque a gente que é cabeça dura, a gente que é orgulhoso, do nosso livre-arbítrio, né? Então, que a gente pode ser... Exatamente, Vi. Então, a gente pode ser humilde e se retificar com a ajuda da graça. Agora, para quem está na doutrina ou quer viver essa outro jeito, né, mais do espiritismo, o que acontece? Ai, meu karma. Exatamente. Ai, não, mas é que eu tenho que me purificar. Então, é uma certa resignação num sofrimento que ali não era para você estar resignado, era para você estar, ó, sebinho nas canelas e vai se converter, entendeu? E o sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito, ele some, E dá né? trabalho isso, e né, aqui está padre? o problema. Por quê? Porque o Espiritismo já começa uma grande corrente aí, quase que não é unânime, mas é uma grande corrente, começa já a dizer que o Espiritismo não é uma religião. Tá? Primeiro, pela sua diversidade sem unidade. Tá? Eles têm elementos em comum, mas eles não têm uma unidade. Mas eles estão tentando. E o que eles estão dizendo? É uma filosofia de vida. Porque o Espiritismo não é uma religião, ou seja, não é um modo de... Não são práticas, não é um modo de ser que me religa a algo. É apenas uma filosofia de vida, porque eu sou espírita por excelência. Todo mundo é espírita por excelência. E a gente se descobre em cada reencarnação. É uma descoberta que eu sou mediúnico. Então, assim, não é uma religião. Se não é uma religião, é um modo de viver, um modo de tentar compreender a sua realidade verdadeira. Tá? Então, não é um modo de se religar a alguma coisa, é um modo de compreender alguma coisa. Veja, se é um modo de compreender e compreender eu me aperfeiçoo, opa, é gnose. Eu sou salvo pelo conhecimento. Né? É o conhecimento que liberta. Sempre tirando de Deus. Cristo. Sempre tirando Cristo. Ou seja, é o Cristo. conhecer, é o mudar. Então você já cai numa gnose e num pelagianismo. É pela força e pelo conhecimento. E não exatamente, né, pela graça de Cristo, pela redenção que Cristo nos trouxe. Então percebe? Né? O que é a religião para a Igreja Católica? É as obras de Cristo, é unir-se a Cristo, é a Igreja.
né? Ou seja, é o corpo de Cristo. O que é religião? O Cristo é a própria religião nesse sentido. Ele é o caminho que leva ao Pai. Religare, né? Religar a algo. Toda religião tem um caminho de religação com algo, com aquilo que eles acreditam seja verdade. O espírita não. Pode perceber. Eles até acreditam em Deus, repito, tem muito espírito que acredita em Deus, mas Deus é inacessível, que é uma luz tão perfeita para eles que você não toca. Você não toca, então você tem que se tornar cada vez mais luz para poder se unir àquela luz e voltar a se unir àquela luz. No processo de reencarnatório, onde está Cristo? Onde está a graça? Onde está a morte de Cristo na cruz? Não aparece de jeito nenhum. Por isso não existe salvação. E tem que tomar muito cuidado, porque eles colocam elementos de catolicidade para atrair. Exatamente. Reza a Ave Maria, reza o Pai Nosso. Faz peregrinação para santuários marianos. Exatamente, porque Maria é uma mulher novenas. elevada. Maria é o estereótipo de uma mulher, de um espírito de luz feminino elevado. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E uma coisa que eu percebo também, padre, até a questão, eu até partilhei isso com a Vivi um pouco antes do programa, que é uma reflexão também que o senhor pode retificar se precisar. É ótima essa reflexão, vocês fiquem bem atentos a ela. Porque assim, a caridade, por excelência, é querer o bem do outro, e a caridade cristã é você ama o próximo por amor a Deus. Ponto. Então você ama tanto a Deus e o outro é filho de Deus, é imagem e semelhança. Então toda a obra de caridade, tanto que a humanidade virou outra depois de Cristo, virou outra, né? Não se abortava mais as crianças, não ficava mais os leprosos, os doentes separados, tem os hospitais. Muitos santos até pegaram a doença de tanto tratada. Então assim, e por que eles faziam isso? Numa gratuidade profunda, por amor a Cristo, por amor a Deus. Então, o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, né? Então, eu amo tanto a Deus que eu obedeço por amor. Pode ter alguns católicos, e a gente às vezes está no meio com um egoísmo, assim, eu quero ir para o céu, então vou fazer direitinho porque eu quero ir para o céu, não quero ir para o inferno. Mas a nossa vida aqui é retificar a nossa intenção. Você pode até num primeiro momento ter essa motivação, mas se você é uma pessoa de oração, recebe os sacramentos, Deus vai retificando a sua intenção e no fundo você ama por amor a Deus, é gratuito, mesmo que você não receba nada em troca. E aí o céu é uma consequência, né, do amor. Na doutrina espírita, é uma caridade que eu nem sei se pode chamar de caridade, padre, porque é egoísta. Porque você faz o bem, porque eu preciso me purificar. Muita boa colocação, Isa, porque assim, alguns vão dizer, mas não, a caridade tem que ser gratuita, a gente faz com gratuidade, a gente não quer nada em troca. Mas se a base é espírita, significa que você reencarnou para fazer caridade. Você pode não lembrar do porquê você reencarnou. Então você deve estar fazendo gratuitamente aqui, mas você reencarnou só para fazer essa caridade, para ficar perfeito e voltar para lá. Ou seja, eu estou usando novamente a caridade, o bem ao outro, apenas para me salvar. E para o católico não. Você é salvo pela caridade, mas porque você entendeu o que é o sacrifício de Cristo. E a vida do cristão nada mais é do que entrar na brecha do sacrifício. Ou seja, o homem tem que aprender a sacrificar pela mulher. A mulher tem que aprender a sacrificar pelo homem. A mulher tem que sacrificar a sua vida para ter um filho. O homem para cuidar da mulher enquanto está frágil na gravidez. O padre tem que sacrificar tudo para ser padre. E ali a gente vai entendendo que a vida cristã é uma configuração ao sacrifício. Si, né, padre? É configuração à cruz. Né? Uma configuração total ao sacrifício. Ou seja, o que é sacrifício? É gratuidade, é caridade, é amor doado. Por amor a Deus. Não para ser salvo, porque quem salva não é caridade. Nesse sentido, quem salva é Deus. É aqui que tem que deixar claro, quem salva é nosso Senhor. E eu sou salvo por entrar nesta via de caridade. Mas quem salva é Jesus Cristo por pura gratuidade. Agora, a caridade me configura Jesus e é ela que vai me tornar mais parecido com Ele. Quanto mais parecido com Ele eu for, é óbvio que eu serei salvo. Mas eu não faço a caridade para ser salvo, eu faço a caridade por amor. E se eu for salvo, aí é com Deus. Né? Mas é a nossa fé e a nossa confiança no nosso Pai amoroso, né? Exatamente. Por amor a Deus eu vou fazer o bem. Se Ele quiser me salvar, bem. Mas eu quero amar tanto Ele que eu quero imitá-lo. Aí se Ele quiser então me dar essa graça de entrar no reino dos céus, eu vou aceitar certamente. Né? É aqui que está a raiz da vida dos santos. Eles nunca fizeram nada para ser salvo.
Tanto que de Cristo, veja só, Cristo não fala sede salvos, fala sede santo. Porque quem salva sou eu. Não tem nenhum mandamento, seja salvo. Seja salvo, seja salvo. Não, ele salva. Ele fala sede santos. E não é possível ser santo sem ser caridoso. Né? Diferente. Então eu não posso escolher a caridade para um fim próprio. Eu escolho a caridade por amor a algo além de mim. Ô padre, a gente comentava que uma das coisas que a gente percebe que faz muitas pessoas procurarem a doutrina espírita é essa situação dessa perda, né? Essa perda do ente querido. Qual que é o cuidado? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. O cuidado que a igreja dá para as almas. Para as almas dos entes, das pessoas já falecidas. Tá. A primeira coisa para começar a explicar, eu vou entrar aqui no aspecto teológico e vou destrinchando para facilitar. Tá? Primeira coisa, nós acreditamos na comunhão dos santos. Nós professamos isso no nosso credo. Agora deixa eu explicar uma coisa belíssima do que é a comunhão dos santos. A comunhão dos santos é o seguinte: quando nós morremos, primeiro assim, a comunhão dos santos é Cristo. Primeiro tem que deixar isso claro. A comunhão dos santos é Cristo. E de modo especial sacramentado. Nosso Senhor Jesus Cristo eucarístico. Eu não sou protestante, eu sou católico. Então não é só Jesus, é Jesus eucarístico. Que isso fique muito claro para nós. Porque é o modo como ele escolheu de se manifestar por meio do seu sacramento por toda até a sua manifestação final no seu retorno, na sua vinda. Ponto. Ele é a comunhão dos santos. Quando nós morremos, há uma separação do corpo da alma. O corpo finito, ele padece, vai ressuscitar. Ele é santificado, vai ressuscitar. A alma, para o espiritismo, ficaria vagando. Para o católico, não. A alma do batizado, né? Por quê que não fica vagando? Olha que importante isso. Porque ela está unida ao corpo de Cristo. E Cristo não ressuscitou de corpo e alma? Então, esta alma não fica sem corpo. Ela tem o corpo do qual ela está inserida, para não ficar vagando. Que é o corpo, de Cristo que está vivo, ressuscitado de corpo e alma. Estando Cristo ressuscitado de corpo e alma, e essa alma nele, unida a ele, ela encontra a vida. Encontrando vida, todas as minhas orações, caridade que eu faço em terra, vivo, atinge de alguma forma esta alma. Porque toda a caridade que eu faço, o que diz Mateus 25? Tudo aquilo que fizerdes aos menores dos meus, foi a mim que fizestes. Opa, foi feito a Cristo então? Mas em Cristo tem o quê? Tem a alma de todos aqueles batizados que vão ser salvos. Que estão no purgatório ou já estão na glória, porque estão unidos de alguma forma misteriosa. Quando eu comungo o corpo de Cristo, eu comungo junto aquelas pessoas que também participaram desta vida, desta comunhão. Por isso que eu sempre falo, quer estar perto do seu pai, da sua mãe que partiu? Comunga. Porque a alma está ali no Cristo. Não tá, ela não é uma coisa etérea, não é uma coisa que está evagando. Está em Cristo. Por isso eu posso rezar para as almas. Eu não posso pedir coisas para as almas. Eu não posso ficar entrando em contato, porque não há mais necessidade. Porque eu tenho que falar com Cristo. Eu tenho que confiar em Cristo. Mas ela está viva em Cristo, ela tem consciência em Cristo. A alma é imortal. Ela está na imortalidade de Cristo. E é isso que fundamenta também quando a gente faz uma novena para algum santo, exatamente, né, padre? Porque o santo já é aquele que a igreja, por meio da totalmente graça, diferente da invocação dos espíritos, né? Exatamente. A vocação do espírito é a vocação de mortos. Né? Pedir a intercessão dos santos não é invocar o morto aqui, porque os santos estão vivíssimos na glória de Deus. Os santos vivem na graça e na glória de Deus. E estamos unidos a eles pela comunhão dos santos. Pela comunhão dos santos. A comunhão dos santos é o fundamento do porquê eu posso pedir a intercessão. E nem preciso pedir a intercessão falando de fato, porque eles já estão intercedendo, queira a gente ou não. Porque é um ato de caridade. O santo não vive para si, o santo vive para o outro. Até Santa no Teresinha céu. não falava exatamente, isso, que eu vou fazer mais bem quando eu estiver lá do que aqui. Exatamente. Que a gente Padre Pio também falava isso. Vou fazer mais estrago na terra, estando no céu, do que continuando na terra. Né? Que lindo, né? É o que nos conforta com Dom Henrique é pensar nisso, né? Exatamente. Nossa, ele vai fazer 15 mil vezes Exatamente. mais. Por isso que a igreja fala, você pode rezar por aquela alma, mas se ela não é um venerável, né? Venerável servo de Deus, se não é um beato, se não é um santo, é melhor não
não pedindo intercessão para essas almas. Claro, a igreja fala, peça intercessão às almas do purgatório, mas é uma coisa você pedir intercessão para alguém que está em Cristo, uma coisa é você tentar comunicação. É Sim, diferente. É totalmente diferente. É completamente diferente. Falar, olha, vem aqui, me ajuda porque eu preciso entender, fala comigo, vamos psicografar, é tentar contatos com os mortos. Agora, pedir intercessão é completamente diferente. Você não precisa ter contato direto com a pessoa. Sim, e eu fico pensando, né, a partir de tudo isso que o senhor está explicando, o quanto que a gente não pode, ao invés de ficar com essa, remoendo a nossa própria dor, oferecer tudo isso para a pessoa que faleceu, que ela pode estar no purgatório precisando pagar as penas dela, né? Porque, e o purgatório, depois um dia a gente pode fazer um programa sobre isso, mas é um lugar que as almas não podem mais fazer nada por elas mesmas. Exatamente. Elas precisam da gente. Da nossa oração. Né? Depende da nossa oração. Então, reverter isso, ao invés de ficar querendo você se consolar, mas ofereça a sua dor por aquela pessoa que foi, por amor. E isso funciona, Isabela. Por quê? Basta olhar para a carta aos Romanos. Carta aos Romanos, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8. Ele vai dizer, quem nos separará do amor de Cristo? Nem a espada, nem a perseguição, nem o pecado, nem o presente, nem o futuro. Aí ele vai numa radicalidade tão grande que ele vai falar, nem a morte. Aquilo é muito profundo, Isa. Vivi. É muito profundo. Nem a morte me separa do amor de Cristo. Amor de Cristo é um atributo de Cristo? Vamos para 1 João 4? Não. Deus é amor. Opa, nada pode me separar do amor de Cristo, significa que nada pode me separar do próprio Deus. E se Deus é vivo, se Deus é ressuscitado, se Deus é eterno, as almas que não podem ser separadas dele, em Cristo, tudo aquilo que eu rezo para ele, que eu peço para ele, atinge as almas. Então tenha fé em Jesus Cristo. E a alma dos nossos entes queridos serão salvos. Por isso a missa é o melhor lugar, porque a missa, ela é o lugar por excelência de nós tocarmos a realidade como um todo. A realidade humana não é só matéria, a realidade humana não é só visível e palpável. A realidade espiritual, da qual é muito maior, da qual a gente não vê, esta realidade se dá plenamente na missa. Porque na missa eu tenho toda a realidade sensível, mas tudo que está acontecendo por trás daquilo que eu não vejo é a presença dos anjos, as almas do purgatório, a presença dos santos, a presença de Cristo, da Trindade, de Maria, a presença do céu que está presente na missa. Em cada missa o céu inteiro se faz presente naquele lugar. É de arrepiar. É de arrepiar. E depois que eu me tornei padre, aquilo, eu falo assim, querendo já me emocionar, né? Eu me emociono com temor e tremor. Porque celebrar a missa, né, tão miserável que eu sou, mas trazer o céu naquele lugar na terra é uma coisa misteriosa. É algo assim que, de fato, o que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que boca nenhuma falou, é o que nós estamos vivendo na missa. É isso aí. O padre, o senhor disse da Trindade, né, presente na missa. Como que é essa questão da Santíssima Trindade com a doutrina espírita? Não existe. Não tem? Não tem. Porque Jesus não é o Filho de Deus. Aliás, é filho no sentido, todos nós somos filhos do Criador. Você vai falar, eles não vão falar nem Deus, vão falar do Criador, da luz perfeita, né? Se falar Deus vai ser uma coisa bastante... É algo meio deísta, né? Basicamente. Então, Deus criou, ponto. Jesus Cristo não é o Filho direto de Deus. Jesus Cristo, lembre-se, é só um espírito elevado de luz. E o Espírito Santo nem? Não, esquece isso. Que é justamente a atuação da graça em nós pelo Espírito Santo, né? Então, não existe mesmo, porque não tem a graça, né? Não existe. Esse Espírito Santo que se fala na Sagrada Escritura era só um modo semítico de falar as coisas. Na verdade, para muitos espíritas, o Espírito Santo nada mais é do que o princípio vital de cada ser humano, ponto. O que é isso, o Espírito? Não tem explicação. Não tem explicação. E talvez por isso eles tenham aquele evangelho segundo Allan Kardec, né? Não é segundo o Espírito Santo, exatamente, né? É segundo Allan Kardec, né? Alguém que... E que ele diz que são o evangelho. Aí eles podem dizer isso, não significa que é. Né? Não significa que é. Agora, que é bom deixar uma coisa clara, né? Você vai dizer, muito espírito deve estar dizendo, mas quem são vocês, né, para dizer que a gente, que é espírito, também não é católico, né? Quem são vocês para dizer isso? Muitos vão dizer isso. Eu tenho direito de dizer que é católico, mas deixa eu explicar para você. Católico não é aquele que diz que é. Católico é aquele que vive segundo os princípios do catolicismo da Santa Igreja Católica. Ponto. Dizer que é católico, as feministas católicas, eu diria dizer também são, não é católica coisa nenhuma. Né? Dizer que é católico, qualquer um pode dizer. Agora, viver como a Igreja Católica ensina, é isso que te torna católico.
Então, eu não sou ninguém para dizer se você é ou não é. A sua vida vai dizer se você é ou não é. Exatamente. E viver segundo a Igreja Católica é o que faz a gente feliz, né? No fundo, o objetivo desse programa é esse, né? É a busca da verdade, né? O que me chama muito a atenção, Padre, Isa, é pensar que muitas pessoas, elas não querem buscar, né? Porque pessoas batizadas, eu quero dizer, porque o Espírito Santo fica ali dando uma incomodada, né? Então é melhor que eu não saiba e que eu continue no erro. E é justamente esse o intuito desse programa em específico que nós vínhamos preparando há bastante tempo, né, Isa? Sim. Essa pauta. E eu acho que ele é muito oportuno, principalmente para o nosso tempo hoje. Porque hoje, gente, a gente está numa sociedade totalmente hedonista, que é o quê? Não pode existir o sofrimento, só pode existir o prazer. Então, muitas vezes, a nossa fé católica, ela vai incomodar porque ela vai dizer, olha, o sofrimento faz parte da vida, uma vez que o pecado entrou no mundo, né? Mas a gente tem a redenção de tudo em Cristo, na cruz de Cristo. Então, gente, não procurem fora de casa, você tem tudo dentro da sua casa, tudo. E se você ainda não encontrou, procura direito, procura um sacerdote, procura, porque você tem tudo na nossa casa, na nossa fé católica. E aí eu lembro a frase, as palavras do Padre Douglas, como nossos programas aqui são realmente para esclarecer, trazer a verdade, né, que está na nossa doutrina católica. O Padre Douglas já veio aqui também, você pode procurar aí no www.rs21.com.br/na verdade, ele veio falar de Umbanda e Candomblé, também para deixar muito claro a incompatibilidade das duas doutrinas, das duas religiões. O programa ele tratava especificamente sobre o sincretismo religioso, que muitas vezes causa aí pecados graves para a vida de muitos católicos, né? Agora, deixa eu dizer uma coisa importante também, analisando sociologicamente a coisa, né? Durante muito tempo nós falamos, nós estamos vivendo num tempo ateu, né? Não, nunca se ouviu falar tanto de espiritualismo, de espiritualidade, como se escuta falar ultimamente. E muitas pessoas, inclusive adeptos da ideologia de gênero, por exemplo, encontram no espiritismo uma base religiosa para si. Por quê? Eles são muito semelhantes. O ideólogo de gênero, quem acredita nisso, diz o quê? Eu estou preso num corpo que não sou eu. Eu reencarnei errado. Quando você vai para a antropologia espírita, que diz que o seu corpo é apenas uma prisão do seu ser, que é a sua alma, você é a sua alma, você entende que, então, por a ideologia de gênero, fala assim, tá vendo? Você tem até uma religião que diz isso, e a minha filosofia também diz isso, então significa que há uma compatibilidade, eu estou certo. Então você vai perceber que no meio dos ideólogos de gênero, no meio feminismo, etc., vai ter muitas pessoas que são adeptos do espiritismo e da bruxaria. Aí nós temos uma boa pauta para o padre voltar para um outro programa aqui, porque isso ainda não foi abordado aqui, sobre essas questões, não é? Mas infelizmente nós chegamos ao final. Padre, eu queria muito agradecer a presença do senhor. Isa, muito obrigada, e gostaríamos de finalizar com uma bênção do senhor para todos nós. Com toda certeza. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, dos santos anjos da guarda, de todos os santos do céu, desça sobre vós, sobre vossas casas, sobre vossas famílias, a bênção, a paz, a saúde e a proteção do Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite a vocês. Obrigada. Muito obrigada pela tua companhia, e nos acompanhe nas nossas redes sociais, no nosso site e também no nosso Instagram e no Facebook. Fiquem com Deus e até o próximo programa, Na Verdade.